Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. Para não perder a atualidade, o up-to-date, como caminha economia, finanças hoje, cotações nesta terça-feira. Tavinho, ontem tivemos uma alta forte dos preços, especialmente da soja, depois da divulgação, que a gente vai comentar daqui a pouco, do novo relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe algumas surpresas aqui, que surpreenderam, inclusive, os analistas mais experientes. Os preços subiram mais de 5% ontem. Os preços hoje continuaram em alta no início do pregão do dia, no caso da soja, mas agora deram uma arrefecida, Tavinho. É que acabou de sair um dado aqui nos Estados Unidos sobre os preços ao consumidor, ou seja, sobre a inflação americana, mostrando sinais de nova alta agora. E isso já causa um acumulado aqui de 8,3%, um acumulado dos últimos 12 meses. Por que isso mexeu com o mercado? Porque sinaliza a possibilidade do Banco Central americano voltar atrás na sua ideia de dar uma parada nas altas de juros e voltar a subir taxa de juros novamente já na reunião da semana que vem, por conta dessa retomada da inflação nos Estados Unidos. Parecia que estava calminha a coisa e não é isso que está acontecendo. Isso acabou provocando uma virada nos preços das commodities. Soja agora está operando com estabilidade na Bolsa de Chicago, milho caindo, inclusive, 0,5%, trigo que subiu ontem, que caiu ontem, volta a subir, nesse caso aqui uma virada no sentido oposto, 0,5%. Bolsa de Nova York, o algodão caindo 2,4%, café arábica também 1,6%, suco de laranja cai 1 ponto percentual, na contramão só o açúcar subindo aqui 0,4%. Petróleo que estava operando em baixa, sobe um pouquinho agora, 0,1%, 94 dólares e 10 centavos o barril do tipo Brent, que é a referência para o nosso. E o dólar volta a subir, diante exatamente dessa perspectiva de nova alta dos juros nos Estados Unidos. O mercado virou, Bovespa começou a cair agora e o dólar voltou a subir, como acontece nessas viradas aí de sentimento do mercado com relação à inflação, particularmente no caso dos Estados Unidos. Alta do dólar, portanto, agora em 1,5%, R$ 5,17 a cotação da moeda americana. Tá vindo? Ok, Silmar, vamos então direto para o relatório do USDA, que você citou ontem, inclusive, no nosso bate-papo aqui, ser muito aguardado e muito esperado, porque poderia influenciar no mercado e acabou influenciando, como você já disse aí, nos preços das commodities com subidas em média de 5%. Como é que você vê esse relatório e o impacto disso em relação a outras safras mundiais, porque o Brasil também é um grande exportador de grãos, um grande exportador de alimentos, e o que acontece lá e acontece global bate regional. Sem dúvida. Bom, a principal surpresa aqui foi no caso da soja. Havia uma expectativa de manutenção da mesma estimativa divulgada no mês de agosto, em torno de 122 milhões de toneladas. O que aconteceu foi um corte aqui para 119 milhões. Surpreendeu todo mundo e não tem a ver com a produtividade. O corte foi na área, ou seja, um recálculo da área plantada e a ser colhida nos Estados Unidos. Por isso pegou todo mundo de surpresa. Então, uma produção menor do que o esperado e, por outro lado, também um ajuste nos estoques finais da safra americana, que sobrarão no ano que vem, mostrando um suprimento apertado nos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor e exportador mundial. Ou seja, cria-se um ponto de interrogação quanto à necessidade de uma safra grande aqui na América do Sul, inclusive no Brasil, que está recém começando o plantio de uma safra nova. Aliás, nem começou ainda, vai começar. Portanto, o mercado fica de olho o que vai acontecer aqui, que ainda tudo sujeito a chuvas e trovoadas, literalmente. Então, fica aquele ponto de interrogação, criou um certo sentimento de apreensão no mercado, esse número divulgado ontem, com uma produção bem menor do que o esperado nos Estados Unidos. Aí o preço disparou, subiu 5,2% ontem na Bolsa de Chicago. No caso do milho também, a estimativa do USA, também pela mesma razão, o corte na área semeada, caiu também abaixo dos níveis que eram esperados. Já era esperado um corte, mas não tanto assim como foi anunciado pelo USDA. A safra americana, e é bom lembrar sempre que os Estados Unidos são os maiores produtores e exportadores mundiais de milho. Então, tudo que acontece lá tem impacto geral no mercado global. Um corte de 10 milhões e meio de toneladas em relação à previsão feita em agosto, ou seja, é muita coisa. E se comparado com a safra do ano passado, está falando em quase 30 milhões de toneladas a menos no principal produtor e exportador mundial. Como a gente sabe que a Ucrânia também é o quarto maior exportador, tem o seu próprio problema, não conseguiu plantar uma safra normal esse ano de milho, portanto, nós temos aí um quadro apertado, mundialmente falando, de milho. Tem quebra na Europa também, por conta do clima,
Então, todo um ponto de interrogação com relação ao suprimento global de milho. E isso acaba sendo bom para o Brasil, que é o que sobrou. Acabou de colher uma safra boa agora de milho, tem a perspectiva de aumentar a área de plantio na próxima safra, ou seja, para o Brasil a situação é muito boa também. E no caso da soja também, né? Mas vai depender de termos aqui uma boa safra no próximo verão. E o VBP segue aí, ladeira acima, hein? Ladeira abaixo, né? Ah, nesse caso aqui agora sim, abaixo. Mas, de certa Tava forma, ladeira acima, era para 1.300, agora vai para 1.200. mas são apenas ajustes pontuais, tá vendo? Houve um pequeno corte aqui na estimativa da produção de milho, que mesmo assim é boa, uma produção praticamente recorde. A soja, a gente já vinha assistindo à influência negativa no índice aqui, porque teve quebra da safra, mas foi lá em janeiro, né? Então já não mexe mais nas estimativas. Então são ajustes finais, bastante pontuais, tem ajuste na pecuária também, e fica em torno aí desse 1 trilhão e 200 milhões, que é um excelente número, sem dúvida nenhuma, com um pequeno corte aqui de 0,9%, se não me engano, em relação à estimativa anterior, a safra do ano passado, melhor dizendo. Então, basicamente, são ajustes pontuais aqui. Pode haver novos ajustes ainda. Tem safra de trigo para ser completada ainda. Arroz, isso que eu ia te perguntar, porque nós temos ainda 3 meses e meio de ano 2022, e nós temos aí, como nós temos comentado, inclusive, um crescimento grande aí em certas culturas e com previsão. Quer dizer, pode alterar ainda esse VBP. Para melhor, inclusive. Para melhor. Então tá bom. Eu acho que o grande destaque, então, é para a gente falar aí do setor de serviços, que pelo terceiro trimestre aponta crescimento. Que coisa, o Brasil andando completamente na contramão do mundo. O setor de serviços está recuperando. E não só se recuperando, está vendo a estatística do IBGE? Mostra um crescimento em relação ao pré-pandemia também, em relação a fevereiro de 2020. Ou seja, é um crescimento real, não só uma recuperação dos serviços, do setor de serviços em relação ao pico da pandemia, mas também em relação à pré-pandemia, o que é bom, um excelente sinal de retomada plena da economia brasileira. Isso é fantástico. Ou seja, é o setor que puxa normalmente a economia e foi o mais afetado durante a pandemia, agora mostra a sua força plena, que está todo mundo aí voltando a buscar emprego, ou seja, buscar empregados, o setor de serviço como um todo, desde o restaurante, cinema, qualquer coisa que empregue gente no setor de prestação de serviço. Tudo isso está sendo recuperado de forma plena, e isso é um bom sinal. E compensa a queda em outros setores. A indústria ainda está patina um pouco ainda, o setor da indústria ainda não está bem, não retomou bem ainda o seu comportamento, mas o setor de serviço está compensando isso e a gente tem visto aqui uma retomada generalizada de emprego nessa área. É muito bom, é só ver o número de pessoas na rua, o número de carros nas ruas, o número de gente dentro do transporte coletivo, seja ônibus, seja no metrô, o Uber e o táxi circulando bastante também. E o pessoal da Prefeitura de São Paulo esqueceu de trocar os semáforos da cidade. Quando eu cheguei aqui, em 1974, que eu era um jovenzinho de 17 anos e meio, e acabei de entregar a minha idade, eu conheci São Paulo, eu já conhecia, mas eu vim fazer a minha vida em São Paulo. E aí eu me lembro que os semáforos eram exatamente os mesmos que a gente tem hoje. Hoje até que tem uns aí que tem LED, não sei o que e tal, parará. Mas de tecnologia nenhuma. Aí eu me lembro dos últimos prefeitos que nós tivemos aí em São Paulo. Nós temos hoje, quem que é hoje? É o... Esclarece aí para mim que eu esqueci. Bom. É o Garcia. Não, Garcia é governador, João. Bom, mas nós temos o prefeito de hoje. Tivemos o João Dória. Tivemos o Bruno Covas, que faleceu. Teve antes o Bruno Covas, não sei quem. Faz uns 10 anos que estão falando aí que tem um plano diretor para trocar os semáforos da cidade de São Paulo, e eles não são trocados até hoje. Olha, eu desafio você, se você nunca saiu de São Paulo, vá a qualquer cidadezinha aqui do interior de São Paulo, da grande São Paulo aqui, todas elas têm semáforos eletrônicos que te mostram regressivamente qual é o tempo que você tem para passar, qual é o tempo que você tem para esperar, entendeu? Eles não queimam quando chove. Agora, São Paulo é um negócio impressionante. Qual é o mico do semáforo em São Paulo? Prefeitura, explica qual é o... Ricardo Nunes, o atual prefeito. Também não resolveu. Diz que aí está aprovado, mas não sei o quê. Qual é o mico, Silmar? Me explica se você for capaz. Choveu, apagou. Eu acho que os caras largam
aquela porta que tem o comando eletrônico aberto, eu acho. Porque a chuva cai, dá curto, e aí vem todo mundo. Rau, aí MCT, rau, aí vem Enel, uau, todo mundo. Rau, e o trânsito, rau, rau. É impressionante. É um eterno problema da cidade de São Paulo. E o número de carros, ó, como diria o Chico Anísio, vai lá para cima, né? Só cresce. Outra coisa que ninguém explica, e eu estou cansado de todo mundo ficar me perguntando, porque como eu sou jornalista, eles querem saber qual é a minha opinião. O que acontece com as pesquisas, Tavinho? Eu falo, eu não sei. Mas você pega o IPEC e o IPESP, diz que o Lula ganha no primeiro turno. O Reinaldo Azevedo até escreve no comentário de hoje possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Aí você vai para o Paraná Pesquisas, está lá hoje 36,5% para o Bolsonaro, 39,5% para o Lula, margem de erro de 2, 3 pontos. Se você tirar 2 do Lula e botar 2 para o Bolsonaro, aí o Bolsonaro está na frente. O eleitor, seja ele de quem for hoje, tem um verdadeiro nó na cabeça, Silmar. É estranho, efetivamente. Agora, os índices mais importantes, mais reconhecidos, caso do Datafolha, que foi divulgado, acho que se não me engano, na sexta-feira, mostram um dado interessante, foi que não houve grandes mudanças depois do 7 de setembro. Né? Havia toda uma expectativa com relação a uma virada aqui do presidente Jair Bolsonaro em relação a Lula, e parece que isso não aconteceu. Então, realmente está causando uma certa apreensão nas hostes lá do presidente da República, a falta de virada. Esse do Paraná Pesquisa está mostrando um resultado um pouco diferente, meio na contramão dos demais. Então, chama atenção. Vamos ver agora as próximas pesquisas, o que vão dizer. Já passado aí 2 semanas, semana que vem, por exemplo, 2 semanas já do 7 de setembro, talvez se mostre um quadro mais realista, mais consentâneo aqui com a realidade lá onde a coisa funciona efetivamente, que é lá na cabeça do nosso votante, né? Por enquanto, realmente, parece que o quadro não anda muito bom para o presidente, não. Olha, para você que me pergunta, meu amigo, todo dia, onde me encontra, me pergunta, me reconhece, me pergunta, eu digo, escolha uma igreja, escolha uma religião. Eu sou católico, apostólico, romano. Então, eu acredito em Deus, eu leio o Evangelho, etc. E tal. Se você quer acreditar numa outra igreja, você pode acreditar. Se você quer um outro culto, você pode acreditar. No caso das pesquisas, você pega uma, se amarra nela e bota a fé que você quiser, porque todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Brasília, todos os caminhos levam à eleição do presidente. Agora, quem está com a verdade, eu não sei. Se importar que pesquisa é intenção, né? Agora chega na hora da urna lá, as pesquisas de boca de urna lá mostram um resultado bem diferentes, né? Ó, e melou, parece que melou, deu zebra lá o negócio do Exército conferir 385 urnas lá. O TSE parece que voltou atrás, né? Opa. É a manchete de hoje de manhã aí. Vamos ver. Amanhã a gente comenta mais. Obrigado, Silmar. Abraço, boa terça.